Olá, sejam bem-vindos! Hoje, nosso papo é sobre a arte da comunicação que realmente influencia. Sabe, todo mundo já passou por aquela situação de ouvir uma mensagem que, sei lá, até fazia sentido na lógica, mas que simplesmente não tocou a gente. Não criou conexão. Vamos entender por que isso acontece e, mais importante, como a gente pode mudar esse jogo. Pensa aí, já aconteceu de estar numa apresentação, ou ler um e-mail, ou até receber um pedido de um chefe, e as palavras estavam lá, tudo certinho, mas não deu para sentir nada. Parece que faltava alma, né? Essa é uma experiência que quase todo mundo conhece, e é o ponto central do que a gente vai desvendar aqui. Essas palavras definem bem a sensação. É uma comunicação que soa oca, vazia. E olha, quando a gente precisa comunicar algo realmente importante, tipo nossos valores ou uma grande ideia, esse é um erro que não dá para cometer de jeito nenhum. Ok, então vamos mergulhar nisso. Se o grande problema é essa falta de sentimento, a solução, claro, está em entender o poder da emoção. E calma, não é sobre ser dramático ou exagerado, mas sim sobre ser genuíno. E para a gente ter uma ideia do peso disso, vamos olhar o exemplo de Lou Gerstner. Ele ficou famoso por ter basicamente salvado a IBM nos anos 90. E ele não fez isso só com base em planilhas e memorandos, não. Ele sacou uma coisa muito mais profunda sobre como as pessoas funcionam. E que citação, hein? Gerstner sabia que para uma mudança de verdade acontecer, as pessoas precisam sentir a necessidade dela, assim, na pele, visceralmente. A conexão de verdade acontece nesse nível emocional, não só na lógica. A pergunta que fica é, como então se fala com o coração e com a barriga? Bom, vamos sair da teoria e ir para a prática. Existem algumas ferramentas e técnicas bem diretas para aplicar esse princípio e deixar qualquer comunicação muito, mas muito mais poderosa. A primeira técnica é a base de tudo. Em vez de chegar já falando da própria agenda, a ideia é começar pelo que a outra pessoa já valoriza. O segredo é descobrir o que é importante para os outros e construir a mensagem em cima desses valores que são compartilhados. Aí sim o papo flui. Olha, o contraste aqui é gritante. O primeiro discurso é frio, só dado. Já o segundo, ele se conecta direto com o valor que todo mundo ali compartilha, a excelência. Ele conta uma pequena história sobre um cliente que ficou na mão, o que torna o problema real e a solução urgente. Faz toda a diferença. Então, o pulo do gato é este. Emoção é contagiante. Para que as pessoas se sintam animadas ou apaixonadas, ou até preocupadas com alguma coisa, é preciso primeiro demonstrar essa emoção. A fala precisa vir do coração para chegar no coração dos outros. Mas um alerta muito importante aqui. Existe um equilíbrio bem delicado. Todo mundo já viu políticos ou líderes que forçam tanto a emoção que acabam perdendo a credibilidade, né? O objetivo é usar a emoção para motivar, para conectar, e não para distrair ou pesar a mão na mensagem. A autenticidade vem da coerência. Não adianta só falar palavras emocionadas. O corpo todo tem que contar a mesma história. Se a boca diz estou animado, mas o corpo está travado e o rosto sem expressão, a mensagem não cola. Tudo precisa estar alinhado, falando a mesma língua. Agora, a gente vai para aquela que talvez seja a forma mais eficaz de juntar fatos, valores e emoção num pacote só. Um pacote que fica na memória. Contar histórias. Pensa bem. As lições que a gente mais lembra na vida geralmente vieram embrulhadas numa história. Fatos e números a gente esquece, mas as histórias ficam, porque elas fazem a gente sentir alguma coisa. Deixa eu dar exemplo. Essa é uma história sobre o poder de dar o exemplo. É sobre minha filha, a Molina, quando ela tinha só 7 aninhos, com aquela janelinha no dente e um sorriso enorme. Eu sempre trazia para casa os troféus das minhas corridas e dava para ela. Isso é simplesmente brilhante. Um dia, ela me devolveu o troféu e falou exatamente isso. Naquele segundo, a ficha caiu. Eu percebi que correr atrás dos meus próprios objetivos não era bom só para mim. Estava inspirando as pessoas ao meu redor a quererem os seus próprios troféus. Uma historinha simples que ensina muito mais do que qualquer palestra sobre metas. Agora, olha esse outro exemplo ótimo de um gerente global sobre um valor importantíssimo numa empresa. A cena se passa num restaurante, um lugar que todo mundo conhece bem. Essa história da bandeja derrubada ensina uma lição muito poderosa sobre equilíbrio. Claro, é preciso cuidar do cliente, resolver o problema dele. Mas não se pode jogar o funcionário aos leões, né? É fundamental lembrar que a equipe também importa. Essa história comunica o valor de apoiar o time de um jeito que nenhuma regra interna conseguiria. Então, vamos amarrar tudo isso.
Como a gente pode garantir que nossas mensagens mais importantes sejam não só ouvidas, mas sentidas e lembradas? Este slide aqui resume tudo. Não é sobre uma tática isolada, mas sobre uma abordagem completa. Começar pelos valores de quem ouve, mostrar emoção de verdade, alinhar o corpo e a voz com a mensagem e, sempre que der, embrulhar tudo numa boa história. E assim, a nossa análise de hoje termina com uma pergunta que fica no ar, para reflexão. Na próxima vez que for preciso comunicar algo que realmente importa, como fazer para garantir que a mensagem não seja apenas entendida pela mente, mas que ela seja de fato sentida pelo coração?